Oi, aqui é a Carol Silveira, sou doutora em Psicologia pela UFSCar, supervisora ABA, diretora clínica no IABA de Bauru. Eu sou analista do comportamento certificada internacionalmente e trabalho com a teoria das molduras relacionais, a RFT, há 9 anos. Eu sou também uma das fundadoras do Inside ABA, esse instituto que tem como missão oferecer treinamentos de ABA de alta qualidade. Eu fico feliz que você chegou até aqui para a nossa aula 3 e a aula de hoje é uma das mais importantes, onde você vai entender o passo a passo de como aplicar a RFT com os seus aprendizes, utilizando novas possibilidades de intervenção para alcançar todo o potencial de linguagem dos seus alunos autistas, guiando-os em uma jornada que promova avanços notáveis nas suas competências de comunicação. Mas antes de entrar na aula, vamos recapitular um pouquinho o que foi passado nas últimas aulas. Na aula 1, a gente aprendeu que o comportamento verbal ele é um operante como qualquer outro, mas que ele não é mediado pelas consequências diretas, né? E sim produzidos por outra pessoa treinada por o que a gente vai chamar de uma comunidade verbal. Em segundo lugar, que essa proposta criou a base para o desenvolvimento de protocolos de avaliação e ensino, como o VB-MAP e a ABLES, que ampliaram grandemente o nosso escopo de prática com aprendizes neurodivergentes. E em terceiro lugar, que apesar disso, um número substancial ainda de crianças e adolescentes continuam precisando de intervenções intensivas em ABA para aprender novos vocabulários e novos conceitos. Por último, em quarto lugar, que a RFT aparece como um marco histórico na análise do comportamento, com muitas evidências da eficácia do desenvolvimento de uma linguagem mais generativa e flexível, que permite avançar nesses desafios encontrados na área para garantir uma linguagem mais completa para as nossas crianças e adolescentes no espectro do autismo. Já na aula 2, a gente refletiu sobre alguns desafios que comumente encontramos nesse processo ao longo do ensino de linguagem com os nossos aprendizes, como, por exemplo, a linguagem que parece mais decorada, aquela falta de espontaneidade, a ausência de generalização de repertórios aprendidos para outros contextos e muitas vezes até uma aparente falta de empatia. Em segundo lugar, aprendemos que alguns princípios comportamentais já vinham buscando nos ensinar sobre o comportamento novo na literatura de análise do comportamento, como a variabilidade, a generalização recombinativa. E em terceiro, a gente aprendeu ainda que a fluência de respostas pode ter um impacto muito grande em como esses aprendizes irão demonstrar generalização de habilidades. E por fim, em quarto lugar, como que a teoria das molduras relacionais ela vai além desses princípios e traz contribuições importantes para a intervenção nesses desafios especificamente. Em quinto lugar, também, eu citei algumas vezes, a gente tem a impressão enganosa de estar ensinando RRA, que é o responder relacional arbitrariamente aplicável, e muitas vezes não é esse o caso, tá? Pois bem, então hoje o nosso foco será entender melhor como que isso é possível, como eu, enquanto supervisor ou supervisora, posso estar falhando nessa programação e não garantindo um repertório mais flexível de linguagem quando estamos tratando de respostas abstratas, como igualar eventos, diferenciar eventos, categorizar estímulos, entre outros, tá bom? Iremos então discutir hoje, especialmente, porque sabemos que a economia de ensino deve ser sim prioridade em intervenções intensivas. Se precisamos de muitas horas de terapia para ensinar tudo o que está defasado no repertório do nosso aprendiz, já que eles precisam de mais oportunidades para aprender, ao incorporar procedimentos de ensino da RFT nas intervenções diárias de ABA, a gente vai conseguir alcançar resultados práticos na vida dos nossos clientes, como o caso do que eu citei anteriormente, e com a economia de ensino. Então, nós podemos ensinar uma parte dos comportamentos e esperar outros que ele demonstre por ele mesmo, sem necessidade de ensino formal. Esse é o potencial que buscamos alcançar utilizando procedimentos derivados da RFT. Lembram do caso do Felipe, da aula 2? Como ensinar as molduras básicas iniciais de coordenação, diferença e comparação já produziu demonstração de respostas novas? Como os pais e os terapeutas começaram a relatar que ele passou a produzir novas palavras e frases pela primeira vez? Então, agora que você já entendeu como a prática da RFT pode ajudar no processo de intervenção, chegou a hora de aprender o como. Como que essas novas possibilidades de intervenção se parecem. Então vamos voltar ao exemplo do que nós podemos ver em comum entre a pera e o melão, sendo os dois verdes e doces. Nós destacamos a característica gustativa e visual, isto é, que podemos
podemos relacionar entre esses dois estímulos por característica de igualdade por meio dos nossos órgãos dos sentidos. Talvez você chamaria isso de um ensino mais concreto, e podemos chamar assim para facilitar a nossa compreensão sem problemas, do que a RFT vai dar um nome um pouquinho mais cabeludo, que seria o responder a relações não arbitrárias entre estímulos, também conhecido por RRNAA. Pois bem, tudo que podemos relacionar de maneira não arbitrária, esses exemplos mais concretos, em geral são aprendidos primeiro no desenvolvimento infantil neurotípico. E é por essa razão que nós começamos o ensino de responder relacional com os nossos aprendizes por aí. É por aí que a gente vai iniciar testando primeiro, com essas relações mais concretas. Não adianta eu tentar ensinar que sentir dor é diferente de sentir raiva se a criança não consegue nem mesmo me falar que um cachorro é diferente de um gato, de um papagaio, de uma raposa. A ordem será sempre essa. Primeiro ensino de relações não arbitrárias ou concretas e depois de relações arbitrárias ou abstratas. Eu vou utilizar esses termos mais simples durante a minha explicação aqui para facilitar a compreensão agora que vocês já sabem a terminologia correta na literatura da área, tá bom? Só para vocês não pegarem birra da RFT nesse primeiro contato que estão tendo hoje. Eu quero que vocês se apaixonem pela RFT e não que peguem ranço dela. Então vamos lá. Quantos dos seus aprendizes que você revisou os programas de ensino, de operantes verbais, teriam condições hoje mesmo de praticar relações de diferença mais concretas, em que eles deveriam, por exemplo, indicar a cor diferente de lápis diante de 5 lápis vermelhos e um verde, ou animal diferente de 3 jacarés e um coelho, ou a letra diferente diante de 10 letras As e uma O? Quantos? Eu aposto que muitos deles. E que quantos deles você já ensinou relações de diferença? Aposto que com a minoria, ou até me arrisco dizer que com nenhum deles. Quantos ainda dos seus aprendizes conseguiriam aprender a responder com sim e não diante de relações de comparação? Se eu mostro uma bola de pilates e uma bola de tênis e pergunto, essa bola de tênis é menor que a de pilates? Ou se eu mostro um carrinho indo super ultra rápido e outro indo extremamente devagarzinho e pergunto, esse é mais rápido do que esse? Ou até se eu apresentar 3 potes, um com 50 balas, um com 5 balas e outro sem nada dentro, e perguntar qual deles tem menos? Eu aposto novamente que muitos dos seus aprendizes poderiam aprender essas relações. E com quantos deles você já ensinou relações de comparação dessa maneira? Eu não sei se você notou, mas um aspecto bem importante quando estamos ensinando responder relacional é a dica contextual relacional. Esse detalhe, que não é um detalhe, faz toda a diferença. Na moldura de comparação, a dica contextual relacional dos exemplos que eu dei agorinha para vocês seriam é mais que, é mais rápido que, é menor que, tem menos. O que eu vejo em programas de ensino de comparar pares relativos, em geral, é a ausência dessa dica contextual relacional. Então eu vou dar um exemplo de um ensino como tradicionalmente ele ocorre. Então o terapeuta está lá, ele dispõe 2 imagens de tamanhos diferentes na frente da criança, por exemplo, uma moto grande e uma moto pequena, e aí na sequência ele pergunta, qual é o tamanho desta moto? Enquanto aponta para uma das imagens. Com o treino suficiente, eventualmente a criança passa a tatear e nomear pequena para moto menor e grande para moto maior, correto? Depois ele repete esse mesmo processo com outros estímulos. Aqui, pode ser que a criança aprenda a relacionar por comparação? Pode, mas pode ser também que ela esteja apenas aprendendo novas relações de igualdade e que agora aquele estímulo da moto pequena tenha mais um nome atribuído a ele, pequena, e a maior passe a chamar, além de moto, chamar também de grande. Além disso, outro aspecto essencial não foi garantido aqui, o aspecto relacional. Como assim? Bom, vou explicar. Quando a gente ensina isoladamente cada par de estímulo, apenas a nomear como grande e pequeno, não estamos de fato garantindo que a criança esteja relacionando esses 2 estímulos comparativamente. Para isso, eu precisaria que em uma tentativa o que foi considerado pequeno, na outra ele seja considerado grande. Somente assim eu saberia que ela está respondendo de maneira comparativa, isto é, ela está relacionando os 2 estímulos para aí sim me dar uma resposta. Em alguns momentos, a moto pequena da primeira tentativa seria de fato a menor, enquanto em outras ela deveria ser a maior. Dessa forma, ela não passou a ser chamada de pequena, mas sim garantimos o aspecto relacional. Então, a depender de qual é o outro estímulo que está sendo relacionado, ela pode ser tanto maior quanto menor. Deu para entender? Lembre-se então desses 3 pontos.
como ponto de partida para mudanças simples na programação de ensino dos aprendizes de vocês. O primeiro, então, sempre testar primeiro essas relações concretas, isto é, as relações não arbitrárias. Se as crianças não souberem, é por aí que a gente começa. Em segundo lugar, garantir nesses ensinos 2 pontos fundamentais para garantir um repertório de emoldurar relações e não para ensinar um único conteúdo específico, mas um repertório mais amplo de relacionar eventos. O primeiro ponto seria conter uma dica contextual relacional clara do tipo de moldura objetivo de ensino. Se é hierarquia, ter dicas como conter, está contido. Se é coordenação, ter a dica é igual a ou é o mesmo que. Se é uma moldura temporal, ter as dicas antes e depois, ou primeiro e depois, ou agora e antes, e assim por diante. E aí, o segundo ponto, a ser garantido seria esse aspecto relacional. Se em uma tentativa para um dos estímulos ele era a resposta correta diante da dica relacional igual, em outra ele será a resposta correta diante da dica diferente. Assim sabemos que o aprendiz ele está respondendo a um estímulo em função de outro. Isso sim é responder relacionalmente. Teriam ainda muitas outras recomendações que eu poderia te dar, mas assim como os nossos aprendizes, nós devemos aprender em pequenas lições para garantir aí uma fluência e um sucesso no nosso aprendizado também. Então eu vou parar com essas 3 recomendações aqui hoje, mais simples, para vocês nessa aula. Eu espero que com essa introdução feita aqui no nosso evento do Despertar Aba, você que trabalha com aprendizes no espectro do autismo e outras condições aí do neurodesenvolvimento e que sei que quer realmente ver resultados significativos em suas intervenções, tenha compreendido a relevância de aprender a incorporar a RFT na sua prática clínica de aba. Hoje no Inside Aba, nós capacitamos diversos profissionais focados em trazer uma nova realidade de vida para as crianças, adolescentes e adultos no espectro do autismo. E eu confesso que essa missão, para mim, não é só profissional, mas ela é muito pessoal também. Poder ver as crianças evoluírem depois de fazerem anos de intervenções sem conseguirem aí resultados mais amplos é muito gratificante. E é por isso que nós buscamos sempre novos profissionais que queiram abraçar essa missão com a gente, tá bom? Agora eu vou te perguntar então, você já parou para refletir qual a sua missão com o seu trabalho em aba? Nós vivemos num período onde muitos profissionais acabam vivendo muito de forma automática, Acordam, vão trabalhar, às vezes não notam nem a pessoa da limpeza que passou ali do lado na clínica. Vivem sem nem sequer perceber de fato o que estão fazendo, se seus clientes estão tendo resultados com real relevância social. Então eu te convido agora para olhar para você e refletir se a sua prática está completa e produzindo os resultados socialmente significativos que tanto buscamos na vida dos nossos aprendizes. Se você quer olhar daqui a 5 anos para um cliente e poder dizer eu fiz tudo o que eu podia e que sei que estava ao meu alcance, eu fiz para melhorar a qualidade de vida dele, então faça, reflita sobre isso. Se você já está convicto de que você quer, eu vou te apresentar então a formação de RFT na prática da terapia em aba para autismo, que vai te preparar de uma forma bem objetiva durante esse caminho. Mas algumas pessoas me perguntam, uma pergunta bem comum, quais profissionais podem aplicar RFT no seu dia a dia? E a resposta é simples, qualquer profissional que se especialize em análise do comportamento aplicado, a aba, então seja ele psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagogo, não interessa a sua formação. Se você tem conhecimento básico de aba, você pode dar agora um passo a mais para compreender RFT e como ela pode auxiliar na melhora de linguagem e cognição dos seus aprendizes, tá bom? Então agora, vamos ver como que você seria preparado, caso você adquira aí a nossa formação. Então na nossa formação você vai aprender a traçar um panorama geral de como que avalia e a gente faz a intervenção em repertórios relacionais derivados iniciais para aprendizes com autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. A formação ela é dividida em 2 unidades de ensino. A gente tem a unidade teórica, que contém 8 módulos teóricos, e a unidade prática, que tem 6 módulos práticos. O que você vai aprender na unidade teórica? Então, no módulo 1, a gente vai ver por que os analistas do comportamento precisam saber sobre a RFT. No módulo 2, a gente vai ver uma visão comportamental da linguagem. No módulo 3, como que é o treino de múltiplos exemplares. No 4, controle contextual. No 5, os tipos de molduras relacionais. No 6, as propriedades definidoras. No 7, aplicando a RFT e as suas implicações para a aba. No módulo 8, a gente vai ver discussões mais avançadas. No módulo prático, serão apresentadas ainda implementações de
programas de ensino de molduras relacionais variadas, onde você vai aprender no módulo 1 as molduras de coordenação e diferença, no módulo 2 práticas com molduras de coordenação e no módulo 3 molduras de hierarquia. No 4 a gente tem ainda molduras de oposição e no 5 as molduras espaciais e temporais. No 6 a gente vai ver ainda prática com molduras deíticas de tomada de perspectiva. É muito conteúdo, eu sei, mas toda essa bagagem vai fazer com que você consiga ver resultados e mudanças mais significativas nos comportamentos de linguagem e interação social dos seus clientes. Você não precisa perder horas com leituras que não foram direcionadas ou assistindo incontáveis introduções em RFT sem de fato compreender completamente esses conceitos por trás e como aplicá-los na prática. Então, fazer inúmeros cursos de curta duração que você nem sabe se vai dar aí certo para ter acesso à prática final. Então, nós já fizemos esse trabalho todo por você, a gente mastigou bem os conceitos essenciais, apresentando de maneira mais leve e rápida esse conteúdo que é muito denso e fechando com exemplos práticos que te permitem já sair da formação aplicando o que você aprendeu com seus aprendizes. E nós fizemos ainda toda a formação pensando no público neurodivergente, que é outro diferencial. Buscamos fazer cada aula como um passo a passo didático, em que nós conversamos diretamente com você, sem slides, em formato de bate-papo, a fim de que você compreenda, e consiga levar de fato para o seu dia a dia. Você vai ter acesso a todo o embasamento teórico da RFT, que vai te mostrar o que você, enquanto analista do comportamento, precisa saber sobre a RFT para começar a incorporar esse tipo de ensino na sua prática clínica. Lembrando que essa formação ela foi pensada para a maioria dos aprendizes, independente de nível de suporte. Seja 1, 2, 3, você consegue adequar ao nível de linguagem do seu aprendiz, seja ele vocal ou não, e pensar em programas de ensino para linguagem desde aprendizes de nível de suporte 3. E como funciona a formação? Então, a formação RFT na prática da terapia em ABA para autismo, ela pode ser acessada através de aulas gravadas de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, computador, tablet, celular, pelo período de 12 meses. E você vai ter acesso também a um suporte que responderá a todas as suas dúvidas durante a sua jornada de aprendizado. Além disso, sobre o suporte, como você vai tirar as dúvidas comigo? Você vai poder entrar, deixar suas dúvidas dentro da plataforma, onde outros alunos também poderão responder. E aí sou eu, Carol, que tiro todas as suas dúvidas pessoalmente. Eu não quero que você compre o curso e depois se sinta prejudicado ou que ele não é para você. Eu confio tanto nele que você vai gostar no formato que a gente fez, que você ainda tem uma garantia de 7 dias. Então, se você se matricular em 7 dias e ver que esse curso não é para você, nós devolvemos o seu dinheiro de volta sem nenhum prejuízo. Aí é só entrar em contato com a minha equipe que eles vão fazer todo o processo para devolver o seu dinheiro sem burocracia. Ainda não aconteceu com nenhum aluno nosso. Recebemos feedbacks incríveis da formação, mas você pode decidir por você mesmo, tá bom? Além disso, nós estamos disponibilizando 2 bônus adicionais ao curso. O primeiro é um módulo sobre tomada de perspectiva, em que você vai aprender as contribuições da RFT para o ensino desse repertório tão complexo, como a gente já comentou aqui. O segundo é um curso de práticas baseadas em evidências para autismo, com a mestre Natália Bin, onde você vai aprender quais são as práticas baseadas em evidência para autismo e quais delas que são derivadas da nossa ciência, a análise do comportamento. Agora vem aquela pergunta, que todos queremos saber. Tá bom, Carol, mas qual é o investimento que eu vou ter que fazer para entrar nessa turma da formação online de RFT na prática para autismo? Então, se você já tem a certeza de que esse é um investimento para a sua prática profissional em ABA, eu vou te falar qual o valor que você vai investir para ter acesso a tudo isso que eu te falei até agora. Nós da Inside ABA decidimos oferecer um desconto de R$1.000 para que você consiga fazer a sua inscrição com todos esses bônus. Tá? A formação com todos esses bônus custa hoje R$ 2.997, mas para os inscritos no nosso evento, o valor desse curso sai por 12 de R$ 189,33. Eu sei do valor que tem essa formação, sei o quão completo está de conteúdo e o quanto a gente mastigou os conteúdos, que são densos de RFT, para você não sentir mais dificuldade com essa teoria. Eu espero que você garanta agora a sua vaga, se inscreva e aprenda essa teoria tão linda e fundamental que trará novos frutos para suas intervenções em ABA.
Quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai clicar no botão Quero me inscrever agora, onde você será direcionado à Hotmart, que é a maior e mais segura plataforma de cursos online do Brasil. Você vai escolher a sua forma de pagamento e vai receber no mesmo minuto um e-mail nosso da Inside Aba e um da Hotmart. No da Hotmart terá o seu login e senha. E no meu, no nosso da Inside, você receberá informações mais gerais. Essa é a minha proposta, então, pegar você pela mão, te dar o caminho das pedras para alcançar o domínio da RFT para pacientes neurodivergentes. Clica aqui no botão abaixo e se inscreva agora, enquanto ainda dá tempo, tá bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à formação RFT na prática da terapia em aba para autismo. Nós nos vemos lá.